Alguma vez você já sentiu que quanto mais você se entrega, mais ele se afasta? É como se o equilíbrio se quebrasse no momento exato em que você decide estar plenamente disponível. E o mais desconcertante é que nem sempre é intencional. Ele não o faz com malícia, mas algo muda, e essa mudança tem uma raiz muito mais profunda do que parece. Louise Hay, autora visionária e pioneira do pensamento transformador, afirmava que nossas relações funcionam como espelhos que nos devolvem a imagem exata de como nos tratamos a nós mesmas. Assim, quando você se dá por inteiro, sem reservas, sem pausas, sem exigências, muitas vezes o que está projetando sem perceber é uma mensagem de disponibilidade incondicional. E essa mensagem pode fazer com que o outro baixe a guarda. Na mente masculina, o desejo está estreitamente ligado ao desafio, ao mistério, a essa doce tensão que mantém a atenção focada, que alimenta a curiosidade, que desperta o impulso de conquistar. Desde o mais antigo de nossa história coletiva, o homem foi educado a nível social e biológico para valorizar aquilo que lhe custa obter, aquilo que representa uma meta, uma conquista. E, paradoxalmente, quando sente que já conquistou tudo sem esforço, seu interesse pode começar a dissipar-se. Isso não é culpa sua. Ninguém nos ensina como funciona a psicologia do desejo, e menos ainda como conectar com ela a partir do amor próprio. Por isso é tão valioso lembrar o que Louise sempre repetia. A relação mais importante que você terá em sua vida é consigo mesma. Quando você se valoriza, estabelece uma frequência distinta, uma energia que o outro percebe. Não precisa falar sobre isso, não precisa adverti-lo, se sente, se transmite, e é essa energia que começa a ativar algo nele. Quando um homem sente de forma inconsciente que está perdendo sua atenção ou sua admiração, não necessariamente se afasta. Em muitos casos, algo dentro dele se ativa, um mecanismo instintivo que o empurra a reconquistar, a recuperar esse lugar privilegiado que sente que está desaparecendo. Mas isso só ocorre quando você recupera seu centro, quando deixa de girar ao redor do mundo dele e começa a voltar ao seu. Ferir seu orgulho, e aqui é importante esclarecer, não significa danificá-lo. Não se trata de rebaixá-lo, nem de usar como arma. Pelo contrário, é despertar nele a consciência de que você não está aí por necessidade, mas por escolha. Que seu amor é valioso, mas não está garantido. Que você é um presente, não uma obrigação. E que se ele quiser permanecer ao seu lado, deve escolhê-la todos os dias, não por costume, mas por compromisso genuíno. Louise ensinava que as pessoas chegam a nós para nos ensinar algo que precisamos curar. E neste caso, a lição é clara. Sua presença não pode ser entregue a quem não sabe apreciá-la. Porque quando você se coloca como o centro de sua vida, sua energia muda, sua voz muda, suas decisões mudam, e tudo em seu entorno começa a responder a esse novo padrão. O homem nota, mesmo que não diga. Ele sente no modo como você se comunica, nos silêncios que antes você preenchia com explicações e que agora deixa que falem por si próprios, nos limites que antes não marcava e que agora se fazem claros, firmes, amorosos, mas inquebráveis. E aqui entra em jogo um dos maiores segredos. O verdadeiro poder não está em se afastar como castigo, mas em escolher-se como prioridade. Quando você escolhe cuidar de sua energia, proteger sua paz, manter seu mistério, ele percebe que você não está disponível para qualquer um. E isso eleva seu valor aos olhos dele. O que desperta em seu interior não é só desejo, é respeito, é admiração. É essa mistura poderosa entre fascinação e incerteza que o faz perguntar-se cada dia: como posso estar à altura desta mulher? E quando essa pergunta aparece, tudo muda. Mas para chegar aí, você precisa fazer algo muito profundo. Deixar de ter medo de perdê-lo. Porque enquanto temer perder um homem, estará disposta a se conformar com menos do que merece. Louise Hay dizia que não se trata de lutar por amor, mas de deixá-lo fluir a partir de um espaço de plenitude. Quando você está bem consigo mesma, não precisa forçar nada. O amor que chega a você o faz a partir da liberdade, não a partir da carência. E essa é a chave. Quando um homem sente que pode perdê-la, não porque você o ameace, mas porque a vê brilhar sozinha,
porque sente que seu mundo não para sem ele, começa a se perguntar se realmente está fazendo o suficiente para fazer parte de sua vida. É então quando começa a investir mais, a prestar-lhe atenção de verdade, a valorizar sua companhia como um privilégio, não como um costume, porque de repente percebe que você não é uma mulher que se conforma. É uma mulher que escolhe, que filtra, que decide com consciência a quem entrega sua energia. E isso muda tudo. Tornar-se uma mulher que irradia confiança e autonomia não é um gesto superficial. Não é questão de agir com frieza ou ensaiar uma atitude distante. É uma transformação que nasce de dentro, de um lugar íntimo onde você decide, por fim, não depender do externo para se sentir suficiente. Louise Hay dizia que o amor próprio não é egoísmo, mas a base sobre a qual se constroem todas as nossas relações. E quando você encarna essa verdade, quando sua energia reflete essa segurança, algo profundo muda tanto em você como nele. Não é necessário dizer-lhe nada, nem explicar-lhe que está evoluindo. Ele percebe, nota em seus gestos, em seu olhar, na maneira sutil em que deixa de estar sempre disponível. Antes, cada mensagem sua lhe dava tranquilidade. Agora, esse mesmo silêncio o inquieta. Começa a se perguntar o que mudou, onde ficou aquela mulher que sempre dizia sim, que sempre estava, que nunca questionava. E o mais potente é que você não o fez para provocar nada. O fez por você, porque algo em sua alma despertou, e já não está disposta a amar a partir do vazio. E é aqui onde se produz uma virada inesperada. O homem que antes estava cômodo, confiante, inclusive algo indiferente, começa a se mover a partir de um lugar completamente novo. Seu orgulho, essa parte sensível e muitas vezes incompreendida, começa a doer-se, não por humilhação, mas por perda. Pela súbita consciência de que o que acreditava ter assegurado agora lhe escapa das mãos. Isso o coloca em uma posição de vulnerabilidade emocional que raramente admite em voz alta. Internamente, começa a buscar respostas, a observá-la, a analisar cada detalhe de seu comportamento, a questionar-se se fez o suficiente para merecer sua atenção. E o mais impactante é que neste processo, ele começa a mudar. Já não se move por inércia, mas por intenção. Já não age por costume, mas por desejo real de reconectar-se com você. Mas tudo isso só ocorre quando você decide deixar de demonstrar, de perseguir, de convencer. Quando solta a necessidade de agradar para sentir-se querida e simplesmente escolhe ser. Ser você, ser livre. Ser essa mulher cuja presença se sente, cuja ausência pesa e cuja energia não está disponível para qualquer um. Louise Hay nos lembrava que a forma como nos tratamos a nós mesmas é um convite aberto a como os outros nos tratarão. Quando você põe limites a partir do amor, quando cuida de sua paz como o tesouro que é, está ensinando aos demais, incluindo ele, como devem se relacionar com você. E então ele nota, ele sente, percebe que algo em você se tornou mais sereno, mas também mais firme. Que já não está disposta a negociar seus padrões, que não vai voltar atrás. E isso desperta nele não só desejo, mas respeito. Respeito verdadeiro. O tipo de respeito que se dá quando alguém se dá conta de que tem diante de si uma mulher diferente. Uma mulher que sabe seu valor, que pode amar profundamente, mas não às custas de si mesma. E é nesse ponto quando ele começa a dar-lhe algo que antes não oferecia: esforço, atenção real, presença. Porque o homem, quando realmente valoriza uma mulher, se transforma por ela. Não porque ela o obrigue, mas porque sua mera existência o inspira a evoluir. Mas há uma condição: a escassez emocional. Esta não se trata de jogar a desaparecer nem de manipular sentimentos. Trata-se de não doar sua energia a quem não a cuida, de não estar emocionalmente disponível para alguém que não demonstra reciprocidade. Demonstrar com atos, e não com palavras, que você está bem consigo mesma, e que se ele quer estar ao seu lado, terá que merecer esse lugar. O ser humano, por natureza, valoriza o que é escasso, aquilo que não pode ter à vontade, aquilo que representa um desafio. E no plano emocional, isso se traduz em uma mulher que não teme estar sozinha, que se sente completa e que nunca compete por atenção.
Quando você deixa de dar explicações, quando simplesmente se afasta com serenidade, sem drama, sem reprovação, algo se agita dentro dele. Não entende por quê, mas sente que algo se perdeu, e essa perda o impulsiona a agir, a reconquistar, a analisar o que fez de errado. Porque o que mais desestabiliza o orgulho masculino não é seu silêncio físico, mas sua distância emocional. O sentir que você já não está onde costumava estar, mesmo que fisicamente continue presente. Você pode estar frente a ele, sorrir-lhe, falar como sempre. Mas se sua energia mudou, ele o saberá. O sentirá como um vazio que o obriga a preencher, como uma ausência que o obriga a mover-se. Essa diferença, tão sutil como poderosa, é a que rompe sua lógica. E nessa desordem emocional, ele começa a olhar para dentro, a perguntar-se se ainda está a tempo, a reconsiderar suas decisões. Porque o que antes acreditava ter sob controle, agora se converteu em uma possibilidade incerta. E nessa incerteza nasce o respeito, a admiração, a reconexão. Porque já não a vê como a mulher que sempre estava, mas como a mulher que pode ir-se, que escolhe ficar, que vale a pena conservar. E se ele não faz o necessário para merecê-la, saberá que a perderá. Não por vingança, não por orgulho ferido, mas porque você já não está disposta a se conformar. Louise Hay o disse claramente. Não temos que mendigar amor, atenção e compromisso. Tudo o que damos a partir da necessidade nos retorna como sofrimento. Tudo o que damos a partir da plenitude nos fortalece. E quando uma mulher compreende isso de verdade, profundamente, deixa de esperar, deixa de perseguir e começa a atrair. Quando um homem começa a sentir que seu lugar em sua vida já não é um fato, que sua presença não a condiciona nem a determina, algo dentro dele muda radicalmente. E não estamos falando de uma mudança superficial, é um terremoto emocional que reordena sua percepção de você e de si mesmo. Nesse instante, sua mente, desesperada por preencher o vazio que deixou sua nova atitude, começa a construir narrativas. E estas narrativas não são aleatórias, estão tingidas pelo medo, pela insegurança, pela ideia de que talvez já não seja suficiente. Talvez você tenha conhecido alguém mais, talvez tenha se cansado, talvez por fim tenha se dado conta de tudo o que estava entregando sem receber o mesmo em troca. E esse, talvez, o desarma. Porque um dos temores mais profundos do homem, muito mais que a rejeição, inclusive mais que o abandono, é a irrelevância. Sentir que passou de ser sua prioridade a converter-se em uma opção. Saber que seu nome já não provoca em você o que antes provocava. Intuir que de algum modo você recuperou o controle emocional e que ele já não tem a mesma influência sobre você. Louise Hay afirmava que quando deixamos de depender emocionalmente de outros para nos sentirmos valiosas, o universo nos recompensa com relações mais autênticas. E isso é justamente o que ocorre aqui. Quando você se coloca novamente no centro de sua vida, tudo ao seu redor, incluindo ele, deve adaptar-se à sua nova frequência. Uma frequência mais alta, mais firme, mais consciente. E ele percebe, ele sente. Ainda que não possa explicá-lo, algo dentro dele o sacode. Dá-se conta de que você já não é a mesma mulher, a que esperava, a que justificava, a que entregava sem limites. Agora você é uma mulher que flui por conta própria, que fez as pazes com sua solidão, que descobriu que não precisa ser escolhida para sentir-se completa. E é nessa descoberta sua onde começa seu processo de transformação. Porque quanto mais ele nota que você não o está esperando, mais começa a temer que está perdendo-a para sempre. E não por raiva, não por uma discussão, não por uma ruptura, mas por evolução. Porque simplesmente você está indo emocionalmente para um lugar onde ele já não pode segui-la. A menos que também decida mudar. E se realmente você importa para ele, se dentro dele existe ainda uma conexão real com você, então, esse medo de perdê-la se converte em seu motor de mudança. O homem começa a revisar seu comportamento, a questionar-se, a observá-la com uma mistura de admiração e arrependimento. Porque sabe, agora sim o sabe, que nada lhe garante sua permanência. Que seu amor não é infinito se não é correspondido. Que sua entrega é valiosa, mas não incondicional.
E se você mantém sua energia, se não se abranda à primeira mostra de interesse, verá algo incrível. Sua atitude se transforma. Já não se comunica a partir da comodidade nem da rotina. Agora, o faz com intenção, com esforço, com vontade de reconectar genuinamente. Porque compreende que se quer voltar a ocupar um espaço em sua vida, terá que ganhá-lo. Mas atenção! Aqui é onde muitas mulheres falham. O erro mais comum é abrir a porta cedo demais. Recuperam um pouco de atenção, uma frase bonita, um gesto inesperado. E então, como se tudo o anterior fosse esquecido, voltam a entregar-se, voltam a estar disponíveis. E o que parecia uma reconexão verdadeira se converte em um reinício do mesmo ciclo. Porque ele, ao ver que não teve que se esforçar demais, volta a cair na mesma passividade emocional de antes. Por isso, Louise Hay insistia tanto na constância emocional, na necessidade de sustentar sua vibração, mesmo quando a outra pessoa começa a reagir. Porque o mais poderoso que você pode fazer por si mesma é manter seu padrão. Sua energia não é um prêmio de consolação, é uma coroa. E quem quiser estar ao seu lado, deve aprender a sustentá-la com respeito. Então, o que você faz quando ele volta com interesse renovado? Não foge, não o rejeita, mas tampouco se entrega sem condições. Você o escuta sim, observa, claro. Mas não pelo que diz, mas pelo que faz. Porque sabe que a coerência vale mais que 1000 promessas. Manter esta postura a converte em uma figura magnética, inacessível emocionalmente para quem não ganhou o direito de voltar. Próxima, sim, mas não previsível. Presente, mas não disponível a qualquer preço. E isso gera uma dualidade fascinante na mente masculina. Segurança mesclada com mistério, acesso mesclado com incerteza. Uma dança emocional que o mantém ativo, conectado, motivado. E é neste equilíbrio entre o que ele acredita ter e o que ainda não pode possuir completamente onde o desejo se intensifica. Porque o desejo não nasce da certeza. O desejo nasce do espaço, do não saber, do ainda me quer ou já não. E enquanto você mantiver essa tensão, sem jogos, sem manipulação, mas com profunda consciência, ele estará emocionalmente ligado a você. A fascinação masculina não reside na mulher que se dá por completo desde o início, mas naquela que aparece e desaparece com elegância. Que deixa marca, mas não fica grudada. Que não gira ao redor dele, mas que gira sobre seu próprio eixo. Uma mulher que não se define pelo amor que recebe, mas pelo amor que tem a si mesma. E essa mulher, querida, é você. Louise Hay o disse com clareza. O amor próprio é o imã mais poderoso que existe. Quando você se converte em uma mulher centrada, firme, silenciosamente seletiva, não há forma de que um homem que alguma vez a teve perto não se dê conta do que está prestes a perder. Mas agora a pergunta é: você o permitirá? Converter-se nesse tipo de mulher que um homem não pode decifrar por completo não é questão de atuar, é uma essência, uma vibração interna, uma decisão silenciosa, mas implacável. Não vou ser moldada por ninguém, serei quem sou, e quem quiser ficar deverá crescer para caminhar ao meu lado. Esse é o espírito da musa, da mulher que não se entrega por medo de perder, mas que se oferece só a partir da abundância. Louise Hay dizia que quando nos tratamos como alguém digno do melhor, o mundo não tem mais opção que responder a essa expectativa. E no terreno emocional, isso se traduz em algo muito poderoso. Quando você deixa claro que não está para mendigar amor, mas para inspirá-lo, o homem começa a sentir-se desafiado, mas também profundamente atraído. Porque o que o fascina não é sua beleza, nem sua doçura, nem sequer sua entrega. O que o ata emocionalmente é sua imprevisibilidade emocional, sua capacidade para manter-se firme, inclusive em meio ao caos. Essa mistura entre calidez e mistério que o deixa desejando mais, perguntando-se o que realmente você sente, buscando sinais que antes recebia sem esforço. E justo quando ele se dá conta de que precisa fazer muito mais para conquistá-la, chega o ponto de ruptura. Esse instante em que, movido pelo orgulho ou pela insegurança, começa a pôr à prova sua fortaleza emocional. Talvez se afaste com a intenção de que seja você quem o busque. Talvez lance comentários que buscam provocar-lhe ciúmes
só para comprovar se ainda tem emoções por ele. Talvez tente despertar em você essa versão antiga que o perseguia com ansiedade. E aqui é onde se revela quem você é agora. Se cede nesse momento, se cai na armadilha de correr atrás dele, de explicar-se, de pedir, de suplicar atenção, o jogo se reinicia. O poder volta às suas mãos. Ele entenderá que, ao final, você continua sendo a mesma mulher disponível de sempre. E então, deixará de esforçar-se. Porque, para que lutar por algo que já está ganho? Mas se, ao contrário, você mantém sua energia intacta, se não reage com desespero, se não tenta forçar uma conexão que agora deve vir dele, se simplesmente continua sua vida com a mesma dignidade, com o mesmo brilho, com a mesma independência, então ele não terá mais opção que vê-la com outros olhos. E isso é o que o desarma por completo. Não está acostumado a esse tipo de resposta, a esse tipo de força, a essa serenidade que não lhe grita, que não lhe suplica, que não o ameaça, mas que lhe deixa claro que perdeu o acesso total que antes tinha. E não porque você o tenha castigado, mas porque mudou, porque agora sua energia está reservada só para quem saiba honrá-la. Nesse instante, seu orgulho ferido se converte no motor de sua transformação. Não em uma ferida destrutiva, mas em uma ferida reveladora. Uma que o obriga a sair da passividade, a olhá-la de novo, a admirá-la, não só por sua beleza ou por seu afeto, mas por sua fortaleza interior, por sua capacidade de não se dobrar, mesmo quando há emoções envolvidas. Porque essa é a mulher que desperta o melhor dele, a que não se deixa prender, a que não se submete, a que não precisa de um lugar em sua vida, mas que ele precisa desesperadamente na sua. E quando ele percebe que a única forma de tê-la é lutando por ela, esforçando-se cada dia, dando-lhe o melhor de si mesmo, então o que sente já não é desejo passageiro, é compromisso, é respeito, é conexão emocional profunda. E aí chegamos ao momento mais importante. Agora, é você quem tem o poder de decidir. Porque quando ele retorna, transformado, motivado, querendo recuperar o perdido, você tem a opção de aceitar ou não, de permitir-lhe entrar em sua vida, mas sob novas regras, sob uma nova dinâmica, onde você já não é a mulher que se conforma, mas a que escolhe com consciência. E se decide deixá-lo entrar, deve ser a partir de um novo lugar, a partir de seu centro, a partir dessa parte de você que aprendeu a amar-se tanto que já não negocia seu bem-estar emocional por companhia. Louise Hay o dizia com clareza: jamais comprometa sua paz interior por medo de estar sozinha. A solidão não é o problema, a falta de amor próprio, sim. Assim, se ele quer ficar, deverá entender que já não pode tê-la quando quiser. Que sua presença não é uma rotina, mas uma escolha diária. Que estar com você não é um direito adquirido, mas um privilégio que deve ganhar-se com coerência, com crescimento, com intenção. Porque a mulher que desperta o verdadeiro desejo em um homem não é a que o agrada, nem a que se adapta, nem a que teme perdê-lo. É a que o reflete, a que lhe mostra sua grandeza, mas também seus medos. A que o inspira a crescer para poder estar à sua altura. A que lhe diz com sua mera presença: eu não vim para completá-lo, vim para compartilhar minha plenitude. E quando ele entende, quando realmente o compreende, algo em seu interior se rompe e algo novo nasce. Uma conexão real baseada não na dependência, mas no respeito. Não no controle, mas na admiração. Não na necessidade, mas na escolha mútua. E tudo começou, querida, quando você decidiu ferir seu orgulho. Não com raiva, mas com elegância. Não para castigá-lo, mas para elevá-lo. Não para perdê-lo, mas para que, se alguma vez retornar, o faça como um homem novo, pronto para merecê-la. Uma mulher como você não se esquece. Não porque se imponha, nem porque se esforce por chamar a atenção, mas porque deixa uma marca emocional que transcende o físico, o superficial, o imediato. E esse, precisamente, é o verdadeiro segredo das relações que perduram. Não se trata de reter alguém à força, nem de buscar estratégias para que não vá embora. Trata-se de inspirar um desejo tão genuíno, tão profundo, que essa pessoa não queira afastar-se jamais. Louise Hay nos lembrava que o amor verdadeiro não nasce da necessidade, mas da liberdade.
E a partir desse lugar de plenitude, você pode converter-se na mulher que nenhum homem quererá perder, e muito menos esquecer. Mas para isso, há uma decisão fundamental que só você pode tomar. Continuará sendo previsível, moldando seu comportamento para agradar, vivendo na ilusão de que uma entrega incondicional bastará para que ele fique? Ou se transformará nessa mulher magnética e inesquecível, aquela que desperta o melhor dele, não a partir da pressão, mas a partir da inspiração? A escolha está em suas mãos. Porque quando você deixa de dar por garantido que o amor se compra com sacrifício e começa a valorizar-se como a joia que é, tudo muda. Ele muda. A dinâmica muda. Você muda. Lembre-se, o orgulho masculino não é simplesmente uma expressão de vaidade. É um mecanismo psíquico profundamente arraigado que define como ele atua, como ama e como luta. E esse mecanismo se desativa quando sente que tudo está assegurado. Mas se de repente já não tem garantias, se nota que você já não gira ao seu redor, algo dentro dele se acende, se ativa. O instinto de conquista, o desejo de recuperar, o impulso de não perder o que já não está seguro de possuir. E não se trata de jogar, não se trata de manipular, nem de criar tensão artificial. Trata-se de compreender como funciona a psicologia humana. E, sobretudo, trata-se de honrar a si mesma. Não precisa desaparecer do mapa, não precisa dramatizar. Às vezes, um silêncio no momento certo, uma ausência emocional em lugar de um discurso, vale mais que 1000 explicações. O simples fato de que você retire sua atenção, que sua validação deixe de ser constante, que suas respostas já não sejam tão acessíveis, isso o obriga a olhar para dentro. E nesse espaço, ele começa a perguntar-se o que perdeu, o que fez, o que deve mudar para merecê-la de novo. Porque sim, querida, quando você compreende esta dinâmica, quando a integra, quando a pratica a partir do amor próprio e não a partir do medo, você se torna inesquecível. Deixa de pedir, deixa de perseguir e passa a ser a mulher que ninguém pode substituir. A que não se submete, a que escolhe, a que inspira. E talvez esta seja a maior verdade que você possa recordar. Não precisa convencer ninguém para que a ame, a respeite ou fique ao seu lado. O amor real não se mendiga nem se exige. Nasce do desejo voluntário de permanecer, do medo sincero de perder algo que não pode encontrar-se em outro lugar. E se só se dão conta de seu valor quando você se afasta, talvez não estivessem preparados para tê-la perto. Mas atenção, você também molda essa percepção. A maneira como se posiciona, como se entrega, como se valoriza, influencia diretamente em como ele a vê. Quando uma mulher se converte em uma mistura perfeita de ternura e mistério, de presença e escassez, deixa uma marca que nenhuma outra poderá igualar. Se sempre esteve aí, se nunca teve que ser conquistada, provavelmente ele nunca se deu conta do tesouro que tinha em suas mãos. Mas se hoje sua energia muda, se sua ausência se torna mais impactante que sua presença previsível, então ele sentirá algo que o impulsionará a agir, um vazio. E nesse vazio, o desejo voltará a nascer. Um desejo que não é físico nem momentâneo, mas emocional, profundo e duradouro. E agora chega o momento-chave, a pergunta final, a escolha que só você pode fazer. Está pronta para deixar de ser subestimada? Está disposta a transformar-se na mulher que nunca mais será tratada como uma opção? Porque, ao final de tudo, isto não é só sobre ele, não é só sobre relações. É sobre você, sobre como se vê, sobre o que decide permitir, sobre o padrão que decide sustentar. Porque quanto mais você se valoriza, mais o mundo a valoriza. Louise Hay o expressou com uma verdade implacável. A forma como os demais a tratam reflete como você lhes ensina a tratá-la. Então, o que você está lhes ensinando hoje? Está pronta para mudar essa lição? Se tudo o que falamos hoje a fez refletir, se algo dentro de você se moveu, se agora olha as coisas a partir de outra perspectiva, conte-me nos comentários. Quero ler sua história, saber se você viveu esta dinâmica, se sentiu essa mudança interior que hoje está começando a abraçar. Sua experiência pode ser a faísca que outra mulher precisa para despertar. E se este conteúdo ressoou com você, se sente que lhe entregou clareza,
força, ou simplesmente uma nova forma de ver suas relações, dê like neste vídeo. Esse gesto tão simples me ajuda a seguir criando mais conteúdo que fale a partir da alma, que toque sua mente e seu coração. E claro, se ainda não faz parte desta comunidade, inscreva-se e ative o sininho, porque aqui não só falamos de amor, falamos de você. De como sarar, de como reconstruir-se, de como elevar-se até tornar-se a mulher que sempre foi, mas que talvez tinha esquecido. Lembre-se disto. O dia que compreender de verdade seu valor, o mundo inteiro começará a tratá-la de forma diferente, e nenhum homem voltará a olhá-la igual. O amor próprio é o ímã mais poderoso que existe. Quando você se converte em uma mulher centrada, firme, silenciosamente seletiva, não há forma de que um homem que alguma vez a teve perto não se dê conta do que está prestes a perder. Se tudo o que falamos hoje a fez refletir, se algo dentro de você se moveu, se agora olha as coisas a partir de outra perspectiva, conte-me nos comentários. Quero ler sua história, saber se você viveu esta dinâmica, se sentiu essa mudança interior que hoje está começando a abraçar. Sua experiência pode ser a faísca que outra mulher precisa para despertar. E se este conteúdo ressoou com você, se sente que lhe entregou clareza, força, ou simplesmente uma nova forma de ver suas relações, dê like neste vídeo. Esse gesto tão simples me ajuda a seguir criando mais conteúdo que fale a partir da alma, que toque sua mente e seu coração. E claro, se ainda não faz parte desta comunidade, inscreva-se e ative o sininho, porque aqui não só falamos de amor, falamos de você, de como sarar, de como reconstruir-se, de como elevar-se até tornar-se a mulher que sempre foi, mas que talvez tinha esquecido. O dia que você compreenda de verdade seu valor, o mundo inteiro começará a tratá-la de forma distinta, e nenhum homem voltará a olhá-la da mesma maneira.